Aleluia. Vamos lá, Mateus 11, pode brincar aqui um pouquinho ou não? Ou só veio o crente chato na terça fire? Vê se tem algum irmão legal aí do teu lado. E se não tiver, fala para ele, melhora a tua cara para a gente gostar de você, irmão. Aleluia. Fala aí, melhora a tua cara para a gente gostar de você. E eu vou te falar uma coisa, é melhor você participar do culto, porque, irmão, olha, Deus vai falar algumas coisas na palavra hoje, você vai ficar com vergonha depois. Melhor na hora de falar amém, na hora de cantar, na hora de gritar glória a Deus, na hora de bater palma, bater, porque vai estreitar, hein? Versículo 2: Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? E Jesus respondendo disse-lhes: Ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o evangelho. Bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Vamos por parte. Pai, fala conosco, abra o nosso entendimento para compreendermos o que o Senhor quer falar e ministrar ao nosso coração. Usa-me como instrumento teu, porque sem ti não posso fazer e nem falar nada. Sê com cada um de nós esta noite para a glória do teu nome. Eu quero repreender o diabo que vem para roubar a palavra, roubar a semente. Saia em nome de Jesus. Que a unção do Espírito Santo fique conosco para nos ensinar todas as coisas. É o que pedimos e agradecemos, crendo na vitória em nome de Jesus. Amém. Eu disse amém. Bom, aqui nós estamos vendo João Batista. Ele estava no cárcere, ele estava na prisão. João, para quem não sabe, ele é primo de Jesus e veio na frente para preparar o caminho para a chegada do Senhor Jesus. Os profetas do Velho Testamento falaram sobre ele. Ele seria o último profeta antes que Jesus chegasse. E ele então viria no espírito de Elias, que tem o propósito de converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Então João vem, e quando João ele fala sobre o pecado de uma autoridade, esta autoridade manda prendê-lo. E ele então vai para a cadeia, e agora está lá naquele lugar. E ele manda perguntar para Jesus se Jesus era aquele que ele pregava, que ele falava que haveria de vir, ou se tinha que esperar por outro. Por que será que João ele mandou fazer essa pergunta? Existem muitas incógnitas. Talvez ele estava vivendo naquele momento de prisão, naquele momento de dor, naquele momento deu uma crise sobre ele. E talvez ele começou a pensar muitas coisas, porque ele era um profeta. O que ele estava fazendo agora preso? Que Deus não o livrou da prisão, que Deus não o livrou da cadeia. Será que realmente o chamado dele era um chamado em Deus? Ou será que tudo que ele fez foi à toa? João não realizou nenhum milagre. Você pega Moisés realizou inúmeros milagres da parte de Deus. Você pega Josué, a mesma coisa. Outros homens da Bíblia no Velho Testamento, da mesma forma. Deus usou de forma extraordinária. E João, Deus não usou para operar nenhum milagre. João só tinha uma coisa no culto dele: palavra de arrependimento e batismo nas águas. Ele não tinha culto de prosperidade, ele não tinha culto de cura, ele não tinha culto de libertação, ele não tinha culto de casais, de jovens. Não, o culto que João fazia, e a igreja dele era no deserto,
O culto que ele fazia era para pregar todo dia a mesma coisa: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E ele ia então batizar as pessoas nas águas para remissão dos pecados. E ele avisava: ó, vai chegar aí um que é mais poderoso do que eu nem sou digno de tirar as sandálias dele, e ele vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo, não depois de muitos dias. Diga glória a Deus. Então, esta era a igreja de João, a pregação de João, e a única coisa que se fazia na igreja dele: batismo nas águas. Então não tinha cura, não tinha paralítico andando, não tinha cego vendo, não tinha família restaurada, não. A igreja dele era aquela, e na igreja dele não tinha bancos, não tinha som, não tinha ar-condicionado, não tinha ventilador, não tinha nada, nem banheiro se havia na igreja de João, porque era no deserto. Diga glória a Deus. Então João manda perguntar, e Jesus manda responder: diga para João que os coxos estão andando, os surdos estão ouvindo, os leprosos estão sendo purificados, os mortos estão ressuscitando. Diga glória a Deus. E bem-aventurado aquele que não achar em mim um motivo de tropeço. Diga glória a Deus. O que Jesus estava dizendo, em outras palavras da tradução original: bem-aventurado aquele que não fizer de mim como um atrapalho, como um obstáculo, que não me tratar como um obstáculo, como um atrapalho. Aí continuando aqui no versículo 7: então, em partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de quem? Está na tela: a respeito de quem? De João. Que saístes a ver no deserto um caniço agitado pelo vento. Observe aqui agora uma coisa. Você viu no texto anterior que uma pergunta se mandou fazer a Jesus: se tinha que esperar outro ou se ele era aquele a quem João pregava. O povo ficou sabendo desse questionamento de João para com Jesus. Talvez João teria caído em descrédito, porque imagine as pessoas ouvindo aquela pergunta que João mandou fazer, e o povo pensando: pera lá, então será que ele foi um impostor? Será que ele nos enganou? Será que a gente ia na igreja do deserto à toa? Será que a gente batizou nas águas à toa? Será que a mensagem dele não era realidade? Será que não ia vir ninguém, ou não veio ninguém como ele diria que viria? Então Jesus agora vai falar para o povo sobre João. Diga glória a Deus. Ele fala: que saístes a ver no deserto um caniço agitado pelo vento. Continuando: sim, o que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas. Ora, os que vestem roupas finas assistem na onde? Nos palácios reais. Mas para que saístes? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais do que um profeta. Quem pode dar uma glória a Deus? O que Jesus estava dizendo, em outras palavras, é: vocês não foram no deserto para ver um caniço, um mato crescer, porque mato nasce em qualquer lugar. Vocês não precisariam sair da cidade para ir para o deserto para ver um mato crescendo, um mato que balança. Diga glória a Deus. Vocês também não foram no deserto para ver alguém vestido com roupas finas, porque ninguém vai para o deserto com roupas finas. Quem veste roupas finas está nos palácios. Então vocês não iriam para o deserto para ver alguém vestindo roupas finas. Por que é então que vocês foram para o deserto? Para ver um profeta? Sim. Vocês foram ao deserto para ver um profeta, e ele não era apenas um profeta, muito mais do que um profeta. Diga glória a Deus. Jesus agora passa a dar testemunho de João. Você lembra que João fazia o quê? Ele dava testemunho de quem? De Jesus. Sim ou não? Sim. E agora Jesus está dando testemunho de quem? João. O que João fez, agora Jesus está fazendo por ele, correto? Sim ou não? Sim. O que é que a palavra fala? Eu honrarei os que me honram, e os que me desprezam serão desprezados. Diga glória a Deus. João honrou Jesus quando a voz estava com ele, com João,
quando a palavra estava com ele, quando o cajado estava com ele. Ele honrou ao Senhor, ele honrou a Jesus. Agora a palavra está com Jesus, agora o cajado está com Jesus. E o que é que Jesus faz? Jesus está honrando aquele que o honrou primeiro. Irmão, você tem que pôr uma coisa na tua cabeça: você não será honrado por Deus se você não honrar ao Senhor primeiro. E para quem não sabe o significado de honra, honrar é cuidar, honrar é respeitar, honrar é amar, honrar é acatar, honrar é investir financeiramente. Diga glória a Deus. Quando a Bíblia fala honra teu pai e tua mãe, a palavra está falando obedece teu pai e tua mãe, respeite teu pai e tua mãe, acate o teu pai e tua mãe, ame o teu pai e tua mãe, invista financeiramente no teu pai e na tua mãe. Diga glória a Deus. Honrar a Deus é a mesma coisa. Tem muita gente na igreja querendo que Deus venha te honrar, mas você não honra a Deus. Vou traduzir: você não respeita a Deus, você não obedece a Deus, você não acata o que Deus fala, você não ama Ele sobre todas as coisas, você não investe financeiramente nos projetos de Deus, e você quer ser honrado. O Senhor foi claro, falarei de novo agora: honrarei os que me honram, mas os que me desprezam serão desprezados. Se você quer que o Senhor venha te honrar, aprenda a honrá-lo primeiro. Deus, Ele não esquece aquilo que você faz. Deus é um Deus galardoador, é um Deus presenteador, é um Deus recompensador. E olha o que a palavra fala: Ele é galardoador daqueles que o buscam. Até se você buscar a Deus em oração, Ele já te recompensa, Ele já te presenteia. Imagina se você fizer mais, o que é que Deus não vai fazer pela sua vida? Levante a mão e diga: eu tenho que fazer mais para o Senhor. Mas como enfiar na cabeça dessa geração que eles têm que fazer mais para Deus? Porque eles têm a mentalidade que eles vão para o culto e é Deus que vai fazer por eles. A igreja atual, ela tem essa mentalidade: eu vou no culto porque Deus vai fazer por mim, porque Deus vai me libertar, porque Deus vai me ajudar, porque Deus vai me curar, porque Deus vai me abrir a porta. Tá, mas e eu vou fazer o que por Ele? Eu vou fazer o que por Ele? Eu tenho essa mentalidade caída de que é Deus que vai fazer por mim, e eu estou fazendo o que por Ele? Eu vou perguntar, não responda para fora. Hoje, por exemplo, você honrou a Deus na oração? Você agradeceu a Deus pelo seu dia? Você deu o dízimo do tempo para Deus? Você deu 10% do tempo do seu dia para Deus hoje? Para você ficar com Ele? Para você meditar a palavra? Para você orar? Para você buscar a Deus? Muitos não dão nem no culto. Falta do culto. E olha que o culto ainda não dá o dízimo do dia, porque o culto tem 1h30, e quando estoura é 2 horas. As pessoas não honram a Deus. Qual a última vez que você deu uma oferta no altar que doesse em você? Qual a última vez que você dizimou na obra de Deus? Ah, pastor, o senhor está falando porque a igreja está passando necessidade? Não está. Mas a Bíblia tem que ser ensinada. Você gasta com tanta coisa, com tanta bobagem. Quando você era do mundo, você gastava horrores com cigarro, gastava com bebida, gastava com coisas desta vida. O Senhor te libertou do cigarro e você não dá uma oferta. Ele te libertou da bebida, você não dá uma oferta. Você gastava com Mega Sena, gastava com o baú da felicidade, gastava no jogo do bicho. E não pode ofertar uma oferta no altar de Deus.
nós temos que rever os nossos princípios, temos que rever nossos valores. Fazemos o que para o Senhor? Então aqui Jesus está honrando João, porque João o honrou. Jesus está aqui mostrando quem era João, e continuando, no versículo 10: este é de quem está escrito: eis aí, eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Diga glória a Deus. Jesus está falando que João é aquele que a palavra falava, que era o que iria na frente, para preparar o caminho. Aí no versículo 11: em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Diga glória a Deus. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço. Repete: por esforço. Fala para o irmão do lado: o reino de Deus é tomado por esforço. Dá um glória a Deus bem forte. Deixa eu achar aqui minhas Bíblias. Minhas Bíblias doidas. Meu Deus, tem 1000 aplicativos nesse celular. Agora até eu achar, Jesus já voltou. Achei. O irmão me trouxe um negocinho lá, né, para tomar. Eu falei: manda uma mensagem no meu celular, que ele estava carregando. Na hora que acabar o culto eu te mando. Falei: tomara que Jesus volta na hora do culto, que eu não preciso te pagar. Diga glória a Deus. Aumenta o meu ventilador, que eu estou derretendo. Não sei o que está acontecendo. Está frio, querida? Dá glória a Deus que esquenta. Qual versículo? Qual versículo? 12. Aleluia. Diga glória a Deus. Olha que a Bíblia fala da tradução original. Então o reino de Deus, desde João até agora, Jesus está falando, é tomado por esforço. Esforço na tradução original é usar força. Você tem usado força para você poder tomar o reino de Deus, para você poder se apoderar do reino de Deus? Qual a força que você tem feito para você tomar o reino de Deus? Foi esforço para você vir no culto hoje? Não responda para fora, responda para dentro. É esforço para você ir para a oração? Porque se não é, você não está tomando o reino de Deus. Você tem que se esforçar. O que a palavra fala? Se alguém te forçar a andar 1 milha, caminha 2. Traduzindo: não faça só o que te é mandado, faça além do que for mandado. Não faça só aquilo que é a sua obrigação, faça além da obrigação. Tem gente que só faz aquilo que lhe é mandado, aquilo que lhe é obrigação. Ele não faz além da obrigação, ele não faz além daquilo que foi mandado e o Senhor mandou fazer. Está entendendo ou não? Tem gente que fala: o de hoje está pago. O que é o de hoje? O que era a tua obrigação? Faça além da obrigação. Aleluia. Aleluia. E muitos de nós não estamos fazendo. Então o reino de Deus é tomado por esforço. Diga glória a Deus. E os que se esforçam se apoderam dele. Diga glória a Deus. Pergunta para o irmão do lado: você tem se esforçado? E o que é o reino? Esquece, o que não é o reino? Domingo eu fiz a pergunta: você faltou domingo? Porque não sabe responder de novo. Estava fazendo o que quando eu estava ensinando? Pensando na morte da bezerra? O que não é o reino de Deus?
O reino não é comida e nem bebida. Então o que é o reino de Deus? Paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Dá um glória a Deus bem alto. Se você não se esforçar, você não vai ter paz. Você não vai ter alegria no Espírito Santo. Aí você vai depender das coisas ao seu redor para te dar alegria. Aleluia. Muita gente só é alegre dependendo do que está acontecendo ao seu redor. Ele não tem aquela alegria dentro dele que não importa o que aconteça, ele tem. Está faltando. Por quê? Não se apoderou do reino. Porque não tem se esforçado. Porque não tem ido além. Porque só faz aquilo que é obrigação. E como eu falei agora há pouco, eu perguntei se você já orou hoje, se você já agradeceu hoje. E a maioria aqui nem isso fez. Nem a obrigação fez. Nem a obrigação. E querem ser honrados. E querem ter paz, querem ter alegria. Querem que o mundo os trate com justiça. Como que vai ter? Tem como? Tem como? Eu estou ensinando palavra. Se você gosta de igreja para você só ir lá e participar e ficar feliz na hora e depois voltar e viver a mesma bosta toda hora, aí não é aqui não. Porque tem lugares que você vai, que você participa de um culto, a tua alma, eles mexem com a tua alma, te deixa eufórico na hora, e você sai todo radiante. Aí você volta, pisou dentro de casa, você se depara com a mesma realidade de todo dia, e você desaba de novo, e nada muda. Aqui não é igreja para isso. Se eu quisesse, eu poderia fazer desse jeito. Eu ia mexer com a tua alma, vixe, com os dons que Deus me deu, vixe menino. Eu ia profetizar, eu ia falar coisas da parte de Deus. Você ia ficar daquele jeito. Eu não ia te dar Bíblia. Eu não ia falar a verdade. Eu só ia falar de coisas boas. Aí você ia voltar para a sua realidade e está tudo do mesmo jeito. E sua vida não muda. Eu estou te ensinando a palavra porque eu quero que você aprenda a mudar o ambiente que você vive. Eu quero que você aprenda a mudar os cenários aonde você entra, porque você tem capacidade de mudar o cenário da tua casa, você tem capacidade de mudar o cenário da escola, você tem capacidade de mudar o cenário da tua empresa, você tem capacidade de mudar o cenário do teu bairro, você tem. É por isso que eu trago a palavra para você aprender a mudar o cenário ao teu redor. Diga aleluia. Aleluia. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Diga glória a Deus. Ah, pastor, se o senhor expulsar o demônio de mim já está bom. Irmão, olhe para mim. Imagine que eu tenha aqui em cima do púlpito uma comida estragada. Aí a mosca vem porque a mosca é atraída por aquela comida estragada. Aí eu fico aqui, sai, a mosca sai. Mas eu deixo a comida lá, a mosca volta. Aí eu sai de novo, ela sai outra vez. E eu deixo a comida lá, e a mosca volta. E eu saio outra vez. Não é melhor eu tirar a comida dela para ela não voltar mais? Vocês que querem libertação apenas e não querem conserto de vida, eu expulso a mosca que é o demônio, e você continua pecando, e o teu pecado continua trazendo o demônio. Quando você fechar a porta e parar de pecar, aí o demônio não pode voltar, porque você tirou o que atraía o demônio. É por isso que você tem que ouvir a palavra, fechar as brechas da tua vida, remover aquilo que atrai demônio, porque a hora que você tirar o que o diabo gosta, ele não vai voltar mais. Aleluia. Olhe para mim. O demônio Zé Pilintra, ele gosta da bebida. Então você pode vir no culto de libertação, eu ponho a mão em você, expulso o Zé Pilintra, mas você continua bebendo, ele volta.
A pombagira gosta de safadeza. Aí eu expulso a pombagira de você e você continua fazendo safadeza. A pombagira vai voltar. Está entendendo ou não? Então tem que tirar o que atrai a pombagira, tem que tirar o que atrai o Zé Pilintra, tem que tirar o que atrai o demônio. Reclamação atrai demônio, infidelidade atrai demônio, mentira atrai demônio, falar da vida dos outros atrai demônio, ter inveja atrai demônio, falar ou desobedecer os pais, viu jovens, atrai demônio. Atrai. Fala mal do pastor, atrai demônio. Ficar de tititi por aí, de fofoquinha, atrai demônio. Aí você vem no culto, expulsa. Aí chega lá fora, você fala mal do culto, ou o demônio te pegou de novo. Então pare de mentir, o demônio não vai voltar. Pare de falar da vida dos outros, o demônio não vai voltar. Pare de ser desobediente, o demônio não vai voltar. Dá um glória agora. Por isso que Jesus falou sobre a estratégia de Satanás. O diabo quando sai, o espírito imundo quando sai de uma casa, ele vai procurar outro lugar para ficar. Se ele não encontrar, ele fala com ele mesmo: vou voltar para a pessoa da onde eu saí. Se ele volta para aquela pessoa da onde ele foi expulso e encontra a casa vazia, ele entra de novo. Por isso, quando expulsa o demônio, agora tem que se encher da palavra, tem que se encher do Espírito Santo. Porque a hora que o diabo voltar, tua vida já está cheia do Espírito Santo. E o que é que o Espírito Santo faz? Ele te dirige na palavra, ele te guia na palavra. Diga glória a Deus. Ele vem para lembrar você o que está escrito, ele vem para testificar o que Jesus já falou. Por isso, quando você não quer a palavra, o Espírito Santo não fica em você. Aí ele sai, quando ele sai, tua vida está vazia, lá vem o diabo de novo. Está entendendo o que eu estou falando? Então vamos prosseguir. Onde estamos? Então só os que se esforçam se apoderam. Só os que se esforçam se apoderam dele. Diga aleluia. Versículo 13. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se o quereis reconhecer, ele mesmo é Elias, que estava para vir. Os profetas do Antigo Testamento falaram sobre João, que ele viria no espírito de Elias. Como eu disse, Elias vem para converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Lembra que a palavra fala: todos pecaram e separados estão da presença de Deus. Quem é Deus? Não é o Pai? Quem somos nós? Não somos os filhos? Estávamos separados do Pai. Então João vem e o intuito dele é unir de novo os que agora estão separados. Então, um povo que está separado de Deus, João vem porque o intuito dele é unir de novo o povo a Deus. Então ele vem na frente preparar o caminho. Jesus é aquele que revela o Pai. Repete. Jesus é aquele que revela o Pai. Um dia Felipe falou: mostra-nos o Pai, Jesus, e isso basta. Jesus falou: Felipe, eu estou há tanto tempo com vocês e você me pede para mostrar o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Jesus vem para revelar o Pai. Então o que é que João estava fazendo? Preparando, vai chegar Jesus. A hora que ele chegar, vocês vão segui-lo. A hora que ele chegar, vocês vão ouvir a palavra dele. Enquanto ele não chega, eu que falo. Enquanto ele não chega, vocês veem aonde eu estou. Mas a hora que ele chegar, é a ele que você vai ouvir, é a ele que você vai seguir. Diga glória a Deus. Porque importa que ele cresça e eu diminua.
importa que eu me esconda e Ele apareça. Então o que João estava fazendo? Fazendo o povo já se preparar para aquele que chegaria, para já estar com o coração aberto. Irmãos, nós perdemos muito tempo com você que vive com o coração fechado. Deus não pode tocar em alguém que tem o coração fechado. Deus não vai transformar a tua vida, não vai transformar a tua casa, não vai transformar teu trabalho, não vai melhorar o que você tem, se você tem um coração fechado. Se você vem no culto, irmão, e aí na tua cadeira, você fica resistindo à palavra, você fica desconfiando do pregador, você fica dentro de você revoltado com aquilo que está ouvindo, e revoltado com aquele que está falando, você está com o coração fechado. Deus não vai trabalhar na sua vida, você vai entrar e sair e não será abençoado. Abra o coração. Por exemplo, domingo agora, o culto da noite foi muito melhor do que o culto da manhã. Mas no domingo retrasado, o culto da manhã foi muito melhor do que o culto da noite. Por quê? Depende de como estará o coração das pessoas. No domingo retrasado, foi batizado no Espírito Santo de manhã 26 pessoas, e tinha menos pessoas do que no culto da noite. À noite estava muito mais cheio e só foi batizado no Espírito Santo 11. Como que você vem para a igreja? Com o coração aberto ou fechado? E muitas coisas podem atrapalhar o andamento do culto. Vamos supor que o Rafael saia da casa dele brigado com a mulher dele, com a Aline, e venha cantar aqui. Deus não vai atender nada naquele culto, porque diz a Bíblia, preguei lá no casamento do irmão, diz a Bíblia em 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. Marido, trate a sua mulher com dignidade, viva a vida comum do lar e trate ela como vaso mais frágil, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, e façam desse jeito para que não se interrompam, as vossas orações. Quando marido e mulher vivem em pé de guerra, as orações estão interrompidas, o céu fechou. Então imagine que eles venham para o altar brigados, o céu fechou. Imagine que este menino acabe de brigar com a mãe dele dentro de casa e vem tocar aqui. Quando ele toca, o espírito da rebelião vai passando para todo mundo, porque tem unção no som dos instrumentos. E quando Saul ficava endemoniado, ele mandava chamar Davi. Davi, não, lá no Velho Testamento não tinha o ministério da libertação, o cala-te e sai, não tinha. Davi tocava, e Saul, escutando o som do instrumento, o demônio que estava nele saía. Porque o som pode transmitir ou pode transferir demônios. Está entendendo o que eu estou falando? Por isso a responsabilidade de nós obreiros, virmos para a igreja santificados. A Bíblia fala, se você for entregar uma oferta e você lembrar que alguém tem algo contra ti, deixa a oferta lá no canto e vai primeiro se reconciliar com teu irmão, e depois de reconciliado, volta lá, pega a oferta e entrega, porque se não for assim, Deus não recebe. Você vem para a igreja brigado, aí você está com o coração fechado, o céu fechou e você não recebe nada.
Se conserta com o teu marido, se conserta com a tua mulher, se conserta com o teu pai, com a tua mãe, com o teu irmão de igreja, porque isso tudo fecha o céu. E nós não podemos manter o céu fechado. Tem gente que vai vir para a igreja para Deus operar na vida dele no último culto, porque ele já planejou tirar a vida dele. Tem gente que falou: eu vou naquela igreja, e a última vez, ó Deus, que eu vou numa igreja, se o Senhor não mudar minha vida lá, eu vou tirar minha vida. Aí a pessoa vem com o planejamento de se matar depois do culto. Aí chega aqui e o céu está fechado por causa de nós. Aquela pessoa vai sair sem resposta, vai tirar a vida dela, e você vai ter que dar conta no dia do juízo, por ter deixado o céu fechado. Deus não é brincadeira. Então venha para o culto com o coração aberto, porque o que separa eu de Deus é o pecado. Só que não adianta eu pedir perdão para Deus do meu pecado, se eu não perdoo aquele que me ofendeu. Está escrito na oração do Pai Nosso: perdoa nossas ofensas, eu vou traduzir, perdoa nossos erros, perdoa nossos pecados, assim como nós perdoamos quem nos ofendeu e quem pecou contra nós. E no final da oração o Senhor fala: porque se não perdoardes aos homens os pecados que eles cometeram contra vocês, nem tampouco o vosso Pai que está no céu perdoará vocês dos pecados que vocês cometeram contra Ele. Traduzindo, se você não perdoa, Deus também não te perdoa. Não adianta. Levante a mão e diga: tem que haver perdão. Tem que haver reconciliação. E diga para o irmão do lado: temos que manter o céu aberto. Venha para o coração, ou para a igreja, com o seu coração aberto. É por isso que eu já falei. Chegou, não faz nada antes de dobrar o joelho na cadeira e pedir perdão dos seus pecados, e se consertar, e pedir a Deus para abençoar aquele culto. Aí eu estou apertado, deixa eu ir no banheiro. Não vai no banheiro enquanto não dobrar o joelho na cadeira. A irmã que eu quero falar com ela está ali na frente, deixa eu ir lá. Não, primeiro você vai falar com Deus, depois com a irmã. Cria esse hábito, cria esse costume. Chegou na igreja, chegou no templo, escolhe onde vai sentar. Escolheu? Ok, eu vou sentar aqui. Então tá bom, vou dobrar meu joelho. Lembra o que fez de errado naquele dia. Confessa com a boca, porque quem confessa e deixa alcança misericórdia. Confessa: eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu falei isso, eu pensei aquilo, me perdoa, Senhor. Depois que fez tudo isso, tem que perdoar alguém, perdoa. Estou perdoando fulano, porque o fulano fez isso, aquilo outro. Ele está perdoado, em nome de Jesus. Pai, hoje vai ter culto, abençoe esta igreja, abençoe o pastor, coloca palavras na boca do pastor, usa os obreiros, faça coisas maravilhosas aqui dentro, Pai, porque eu quero estar aqui hoje te adorando, te glorificando e sentindo o teu poder. E eu já te agradeço na certeza da vitória. Amém. Aí levanta e vai no banheiro. Aí levanta e vai beber água. Aí levanta e vai falar com quem você quer falar. Antes disso, não faça nada. Olha para o seu irmão do lado e diga: eu estou proibindo você de deixar o céu fechado aqui. Porque você vai falar: antigamente a gente voava na igreja, antigamente não pecava tanto. Porque Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Então, para você entender um pouco melhor, você chegou na igreja lá atrás, você não sabia de muita coisa. Então, a maioria das coisas que você fazia errado e não sabia, Deus não cobrava.
E Deus não levava aquilo como pecado, porque você não sabia. Aí você foi frequentando a igreja 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Aí você na palavra, porque aqui não tem como falar que não aprende, aqui aprende. Você na palavra foi descobrindo isso aqui é errado, aquilo ali é errado, aquilo lá é errado, aquilo lá é errado. E você continuou fazendo. Agora Deus leva como pecado, porque agora você já sabe. É por isso que você não voa mais, é por isso que você não recebe mais o poder, é por isso que você não sente mais a unção, é por isso que não chora, é por isso que a tua vida emperrou, porque você está multiplicando iniquidade, multiplicando o pecado, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Então por isso que você tem que passar a tua vida se confessando a Deus. Perguntaram para o pastor da maior igreja do mundo. Ele tinha naquela época 80 mil membros na igreja. E perguntaram para ele: qual o segredo do teu sucesso? Ele respondeu assim: talvez eu me arrependa mais do que os outros. Ele disse que o segredo dele, traduzindo, era porque ele se confessava todo dia ele se arrependia. E o arrependimento nos aproxima de Deus. E quanto mais perto de Deus ele estava, mais Deus o abençoava. Quanto mais perto de Deus você estiver, mais Deus vai te abençoar. É por isso que você tem que sinalizar: isso aqui me afasta de Deus, aquilo ali me afasta de Deus, isso aqui que eu faço me afasta de Deus. Então eu vou tirar tudo o que me afasta de Deus e fazer como disse Paulo: quem poderá nos separar do amor de Deus? Será a morte? Será a vida? Será os anjos? Serão os demônios? Os principados? As potestades? As coisas deste tempo? Não! Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Decida que nada vai te separar de Deus. Bate o pé, diga: eu decido que nada vai me separar do Senhor. Dá um glória para estremecer o prédio. Se vai bater palma com a irmã, bata direito. Oh, glória! Aí no 15, quem tem ouvidos para ouvir? Alguém aqui tem ouvido? Está ouvindo? Aí o Senhor vai falar agora: mas a quem eu vou comparar esta geração? É semelhante a meninos que sentados nas praças gritam aos companheiros: nós vos tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não pranteastes. Pois veio João, que não comia e nem bebia, e vocês dizem: ele tem demônio. Agora veio o Filho do Homem, Jesus falando sobre ele mesmo: agora eu vim, eu como e bebo, e você fala: eis aí um glutão e um bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. Diga glória a Deus. Olha o que Jesus estava falando para eles: eu vou comparar esta geração a quem? Se não uma geração que quando toca flauta eles não dançam. Vamos traduzir? Se não uma geração que sempre quer estar na contramão de Deus. Na hora que tem que se arrepender, não se arrepende. Na hora que tem que chorar, não chora. A Bíblia fala: chorem com os que choram, se alegrem com os que se alegram. Precisamos aprender a celebrar a vitória do nosso irmão. Ele conquista, a gente fica fulo porque ele conquistou. Ele vence, nos dá piti porque ele venceu e eu não venci. O que Jesus também estava falando é:
esta geração nunca estará satisfeita com nada. Veio Moisés, reclamaram de Moisés. Veio Josué, reclamaram de Josué. Mandou um profeta, reclamaram deste. Mandou o outro, bateram naquele. Mandou o outro, mataram ele. Nunca nenhuma mensagem que um profeta trouxe agradou a alguém. Todo mundo se desagrada com tudo. João vem e dizem que ele tem capeta, que ele tem demônio. Agora o Jesus falou: eu mesmo vim, e ficam falando mal de mim, dizendo que eu sou um glutão, comelão, bebedor, e que eu sento com pecadores. Traduzindo, Jesus falou: nunca vocês estão satisfeitos com nada. Não tem igreja que agrada a vocês, não tem louvor que agrada a vocês, não tem nada que agrada a vocês. Sempre vocês vão arrumar alguma coisa para reclamar e para criticar. Era isso que o Senhor estava falando. E para muitos aqui, não tem para você pastor que presta, não tem para você igreja que presta. Você estava na Deus e Amor, você saiu de lá e meteu a boca. Você foi para Batista, você viu uma coisa lá que você não gostou, você meteu a boca. Você foi para a Universal, meteu a boca. Você foi para a comunidade, meteu a boca. Agora você veio para cá e está metendo a boca. Porque um pastor fala muito baixo, o outro fala muito alto, o outro prega muito, o outro não prega nada. Pare de reclamar. Reclamar atrai demônio. Aprenda a agradecer a Deus por tudo o que Ele te dá. Se Deus te colocou nesta igreja, esta igreja não é perfeita, mas é a igreja que Deus te colocou. Então louve a Deus por esta igreja. Se é esse o pastor que Deus te deu, porque Deus não dá igreja para pastor, Deus dá pastor para a igreja. Se este é o pastor que Deus te deu, eu não sou perfeito, mas aprenda a agradecer a Deus pela vida do seu pastor. Não reclame mais, não murmure mais. Em tudo sejam agradecidos, porque esta é a vontade de Deus para vós. Deus quer que você seja uma pessoa grata, agradecida. Agora não saia por aí abrindo portas para demônios, porque sua vida vai enrolar, e aí você vai querer caçar alguém para culpar. E ninguém tem culpa das suas derrotas, ninguém tem culpa das suas quedas. Está escrito na Bíblia: é por causa dos vossos pecados que vocês estão caídos. Nunca leu isso na Bíblia? Se você está caído, é por causa do teu pecado, não é por causa do pecado do irmão do lado. Levante a mão e diga: eu tenho que assumir a minha responsabilidade. Dá um glória a Deus. Então, em cima de tudo isso, não reclame mais, não murmure mais. Aprenda: a hora de cantar, canta. A hora de orar, ora. A hora de bater palma, bata. A hora de falar amém, fale. A hora de ir para a vigília, vá. A hora de vir para o culto, venha. Vista a camisa. Não seja uma geração que anda na contramão da vida, que anda na contramão de Deus. O povo que estava no deserto, sabe qual era o único meio deles sobreviverem? Seguir durante o dia a nuvem e durante a noite a coluna de fogo. Está achando que Deus ficava implorando: vem por favor, vem por favor? Não. De dia a nuvem se movia para lá. A nuvem estava indo. A nuvem protegia eles de morrerem de calor no deserto. Então, se eles não quisessem morrer de calor, levanta acampamento e vamos debaixo da nuvem. A nuvem parou, a gente para. A nuvem voltou,
a gente volta. Mas eu acabei de sair de lá, vou voltar. O único meio de viver é assim. É fazer o jeito que ele quer, não o jeito que você quer. Vai para frente quando ele for, volte quando ele voltar. Vá para frente quantas vezes for necessário e volte quantas vezes tiver que voltar. Faz o que ele quer e não o que você quer. É o único meio de você sobreviver. E se andar na contramão do que ele está fazendo, vai perecer. De madrugada, a coluna de fogo estava parada. Todo mundo no acampamento deitado, dormindo, crianças. A coluna de fogo começou a se mover. Acorda, não importa se é 3 da manhã, não importa se é 2 da manhã, não importa se o neném acabou de dormir, não importa se você está cansado ou não. O único meio de sobreviver é ficar com a coluna de fogo. Então levanta, está cansado, mas tem que levantar, porque se não levantar porque está cansado, vai morrer. Então levanta, cansado mesmo, e vamos. É o único meio de sobreviver. Agora você fica com conversa. Não vou no culto não, porque eu estou cansado. Por isso que está morrendo praga. Porque o diabo veio e tocou na minha casa. Sabe o que acontecia com o povo que não seguia a nuvem e ficava para trás? Eram vítimas dos assaltantes do deserto. Os assaltantes, os bandidos que ficavam no deserto, se aproveitava quando alguém ficava para trás, longe dos demais, e eles iam lá e assaltavam, batiam e matavam. Você vai ficando para trás e o diabo está de olho em você. Ele é o bandido do deserto. O diabo vê que a igreja está indo e você está ficando para trás. O diabo vai lá e vai te assaltar. Ele vai lá e vai te matar. E depois você vai reclamar. Anda junto. Anda junto. Eu tenho casa, eu tenho família. Os outros devem morar debaixo da ponte, não é? Os outros nasceu de uma planta dessa. Ninguém tem mãe, ninguém tem pai, ninguém tem nada, só você. Ninguém tem nada o que fazer. Você tem casa e eu moro debaixo da ponte, e por isso que eu não tenho casa, que eu posso servir a Deus, porque eu não tenho casa, que eu moro debaixo da ponte. Você tem casa, eu tenho casa. Você tem família, eu tenho família. Você tem trabalho, eu tenho trabalho. Você tem afazeres, eu tenho afazeres. Você tem falhas, eu tenho falhas. Você se cansa, eu também me canso. Mas você serve a Deus e eu também vou servir a Deus. Chega de desculpa. Chacoalhe esse irmão do lado até ele ficar bravo e diga basta. Porque eu tenho muita coisa, pastor, minha agenda está lotada, a minha também está, não tenho tempo nem para morrer. Tudo que eu tenho que fazer daqui para frente. Eu fui convidado, não sei porque que as mulheres agora querem que eu vá pregar para as mulheres. Culto de mulher, quem prega é mulher, mas já é o 3º congresso de mulheres que elas querem que eu vá pregar. Não sei porque eu sou bonito. Aleluia. E isso porque dizem que eu sou bravo, não é? Aí eu vou pregar em Sumaré de tarde, não, em Jundiaí de tarde. Aí eu acabo o culto, corro para Sumaré para pregar lá de noite. Aí eu volto, eu tenho isso, tenho aquilo, tenho aquilo. Domingo eu fiz culto, terminei o culto, fui para o casamento, acabei o casamento, dormi 1 hora, voltei para o culto, fui comer, não parei até agora. Eu não tenho um dia para falar assim, hoje eu vou ficar na minha casa. Você viu a montanha de roupa que eu tinha para lavar domingo depois do culto? Quem viu? Olha que engraçado, não é? Porque quando eu posto coisa da igreja dá 200 visualizações.
Eu postei a montanha de roupa na minha casa, deu 1.100 e poucas visualizações no Instagram, fora as outras 1.000 e poucas que deu no Facebook. Não é para saber da minha vida, aí todo mundo vai lá olhar. Viu a montanha? Quem mais trabalha na minha casa sou eu e a minha máquina de lavar. Ela trabalhou domingo à noite, ela já acordou trabalhando, ela trabalhou o dia inteiro e eu deixei ela trabalhando, aleluia. Ainda tem mais 3 máquinas para lavar. É tudo, é lençol, é tapete, é pano de chão, é camiseta com camisa, short, roupa preta, roupa clara. Quase que eu abri a janela e taquei tudo lá embaixo, assim, bum. Era melhor quando eu tinha 2 camisas, uma calça e um tênis e um sapato. Agora tem 50 camisas, tem não sei quantas camisetas, tem 25 par de tênis. Olha, que coisa extraordinária. E tudo que eu ganho dinheiro, e ganho cartão presente, ganho tudo. E eu dou o dízimo até do que eu ganho. Quando eu dizimo, eu já mando um comprovante para o bispo e já falo assim: dízimo e oferta de salário, presentes e ofertas que eu recebi. Tudo que me vem à mão em dinheiro, eu vou lá e dizimo. Diga glória a Deus. Porque Jacó falou: de tudo que tu me deres, eu te darei o dízimo. Então se eu pregar num lugar e me der R$500, eu separo o dízimo. Se eu ganhar em dinheiro de presente, de Natal, de aniversário, seja do que for, quanto que deu? Deu R$500, eu vou dar o dízimo. Tudo tem que dar o dízimo. Por isso Deus me abençoa, porque eu sou fiel. Faça o teu propósito com Deus, vamos ver se Deus não é fiel com você. E um dia ou outro que eu esqueço, porque eu também não sou de ferro, que eu penso que já mandei e não mandei, aí quebra carro, estraga não sei o quê. Falo: não, pelo amor de Deus, deixa eu ver o que está acontecendo. Aí eu já entro lá no WhatsApp para ver se eu mandei o comprovante no mês para o pastor Davi. Não mandei, por isso que o demônio quebrou o carro. Espera lá, demônio, que eu vou mandar agora. Diga glória a Deus. Amém. Vamos ficar em pé. Aprendeu alguma coisa ou não? Quem aprendeu, dá um glória a Deus bem forte. Vem para frente todo mundo, que a gente vai terminar o culto naquele manto poderoso.